Grande e lindo continente asiático, o maior dos continentes. Devido à sua grande extensão latitudinal e longitudinal, o continente asiático possui uma diversidade enorme de paisagens, vegetais e climáticas também. Note que algumas áreas são desérticas, áreas montanhosas, planícies, mais áreas desérticas, áreas extremamente frias, como o norte da Rússia. Áreas mais elevadas, contrastando com áreas mais rebaixadas na China. Países como o Japão, milhares de ilhas. Além dessa diversidade enorme de paisagens naturais, o continente asiático conta com uma diversidade gigantesca de povos e culturas diferentes. E esse conjunto de fatores influencia diretamente nas formas que ocorre a agropecuária no continente asiático. Então, vale relembrar o clima, o relevo, a hidrografia, que são os rios, a cultura e muitos outros fatores como acesso à tecnologia, acesso ao mar, tradições, interferem na forma com que ocorre a agropecuária no continente asiático. Agora nós vamos conhecer diferentes regiões com diferentes características agropecuárias. A primeira região que nós vamos estudar de maneira um pouco mais detalhada é o Oriente Médio. Gostaria de apontar neste mapa alguns detalhes que são importantes que você deve gravar e prestar atenção. O Oriente Médio ele fica no sudoeste da Ásia. Olha aqui o mapa da Ásia e aqui é o sudoeste da Ásia. Mas ele faz parte da Ásia. O Oriente Médio ele é cercado aqui por alguns mares, o Mediterrâneo, Mar Negro, Mar Cáspio, o Oceano Índico, o Mar Vermelho. E tem alguns golfos aqui e áreas estratégicas no Oriente Médio. Mas o foco da aula de hoje é relacionado à agricultura e à pecuária. Mais para frente, quando a gente for estudar outras questões aí como mineração, o petróleo, eu vou falar sobre a importância destes pontos estratégicos do Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região extremamente seca. É uma parte da Ásia que é composta praticamente por desertos, algumas áreas semiáridas e um pouquinho de clima mediterrâneo. O Oriente Médio ele tem cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, é mais ou menos o tamanho do Brasil, e tem ali no Oriente Médio aproximadamente 350 milhões de habitantes, divididos em 18 países diferentes. Talvez os mais conhecidinhos aqui sejam o Irã, Iraque, Arábia Saudita, a Turquia, o Paquistão, mas o Emirados Árabes Unidos também sempre é falado, porque tem Dubai, que é uma cidade magnífica que fica aqui nessa região. Importante então destacar o seguinte: o fato do local ter um clima desértico, seco, impede o desenvolvimento humano, econômico e agrícola da região? Não, ele dificulta, mas não impede. Utilizando tecnologia e força de vontade, é possível cultivar em pleno deserto. Neste gráfico estão listados os países com problema da falta de água por habitante.
Quanto menor esta barrinha, significa que o problema ele é mais grave. No Iraque, o problema já é grave, mas nesses países aqui como o Irã, Síria, Líbano, especialmente o Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait, a situação é mais grave. Vejam que das situações mais graves do mundo, a maioria dos países são países do Oriente Médio. O Iraque tem uma situação, digamos que menos pior, pois o Iraque fica na região da Mesopotâmia, no encontro ali entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Vocês devem lembrar de uma das aulas que a gente já teve sobre a geografia física do continente asiático. Considerando que o clima do Oriente Médio é um clima árido e semiárido, tem algumas áreas montanhosas também, e que a falta d'água é um problema grave nesta região, pode-se dizer que existem dois tipos de agropecuária que são mais comuns no Oriente Médio. Um deles é a agropecuária tradicional. Estamos falando de técnicas milenares, antigas, anote essas palavras que são sinônimos: rudimentares, arcaicas, voltado para a subsistência, ou seja, para a alimentação das próprias famílias. Elas ocupam áreas menores de terras e isso é muito comum na região da Mesopotâmia e também em oásis. Oásis são áreas no meio do deserto que tem um afloramento do lençol freático, forma-se um lago, e em torno desse lago tem palmeiras e algumas vegetações, e nessas margens de oásis são cultivados alguns produtos. Então vale destacar que da agropecuária tradicional no Oriente Médio cultiva-se trigo, tâmaras, frutas e milho. Não há necessidade de decorar, mas é bom que você saiba que são produtos da alimentação. Aqui tem outro exemplo, que é um rapaz aqui coletando um coquinho aqui dessas palmeiras. E vamos para o próximo slide. É a colheita de tâmaras, na verdade, está dizendo aqui na legenda. Olha a comparação, o tradicional e o moderno. Isso aqui parece mentira, né? Parece filme futurista de ocupação de Marte. Mas isso aqui, gente, é muito comum na região de Israel. Basicamente, a ideia é que esses círculos tenham diferentes tipos de equipamentos e prédios públicos. Então você vê, tem escolas, áreas administrativas, escritórios, e na parte mais interna tem as casas das pessoas. E os prédios agrícolas, eles vão em volta das casas das pessoas. E depois tem jardins e campos, onde são cultivados diferentes tipos de produtos agrícolas. A coisa mais importante que costuma cair sempre em prova é uma tecnologia que é utilizada em Israel, chamada a tecnologia de gotejamento. Funciona assim, pessoal. Imagina que nessas plantações. Então tem aqui as plantinhas. E ao invés, pensa que é uma região desértica, de colocar um pulverizador, que é aquele aparelhinho que fica soltando água para tudo que é lado, se fizer isso numa região desértica, a água vai evaporar rapidamente. Então, uma ideia mais inteligente, até para aproveitar a água que é muito escassa, é passar um caninho junto ao solo, ou até mesmo enterrado no solo, e em cada planta tem um buraquinho, uma válvula que fica soltando um pouquinho de água. Daí que vem o nome gotejamento, que fica saindo de gotinha em gotinha. E esta água ela vai ser suficiente para cada uma das plantinhas, evitando ao máximo o desperdício, pessoal. O outro detalhe é que essas áreas em Israel são chamadas de kibbutzim e também de moshavs. A dica é a seguinte:
Ouviu falar desses nomes esquisitos, kibbutzim e moshaves, imediatamente você vai pensar em Israel. Está dizendo aqui que atualmente mais de 170 mil israelenses vivem em cerca de 500 moshaves. Pode pausar o vídeo, abre o Google Earth, Google Maps, vai até Israel e vai viajando ali em meio ao deserto que você vai encontrar vários desses moshaves na região ali de Israel. Então, só para recapitular, estamos falando do Oriente Médio, seca, deserto, clima semiárido, tem áreas montanhosas também, é uma região que sofre com a falta d'água. Iraque tem uma situação um pouquinho melhor porque fica na Mesopotâmia. Técnicas tradicionais voltadas para a subsistência, comparando agora com técnicas modernas, utilizando a tecnologia do gotejamento e conseguindo produzir até mesmo em meio ao deserto. Este mapa mostra as principais zonas agropecuárias do Oriente Médio. Isso tem relação direta com o clima. Vejam que algumas áreas são desertos. Deserto. Nessas áreas aqui não dá para cultivar absolutamente nada. Mais uma vez, pause o vídeo, abra o Google Earth, chega aqui no Oriente Médio e dá uma olhada na imagem do satélite, você vai ver que é só areia nessas áreas. Ó. Deserto, deserto, deserto. Próximo aos desertos, existem algumas áreas de agricultura irrigada. Isso acontece porque aqui existem cidades. Ou mesmo que tem oásis, afloramento do lençol freático. E outra coisa que está associada a essas regiões mais secas são áreas de pecuária nômade, que eu já vou explicar no próximo slide o que é o nomadismo pastoril. Pecuária nômade. Eu não aguento, vou ter paciência para esperar o próximo slide, eu tenho ansiedade. A pecuária nômade significa que o produtor ele sempre está caminhando com o gado, às vezes é com caminhão mesmo, viu galera? Nem sempre a pé. Sempre em busca de áreas onde seja possível se estabelecer por alguns dias e alimentar o gado. Então ele está sempre procurando novas áreas. Daí vem o nome nômade. Quer dizer que não tem residência fixa. Isso é o nomadismo. É diferente da transhumante. Aí sim eu vou aguardar e vou explicar para vocês no próximo slide. Notem também que aqui na Turquia tem bastante áreas de agricultura e criação extensiva e também de agricultura não irrigada. Não irrigada significa que não há necessidade de fazer um sistema de irrigação por conta do clima, que é menos seco do que nessas áreas. Agora, agricultura e criação extensiva, lembra que o gado é criado solto, ovelha também, que é bastante comum nessa região, ela é criada solta e não é confinada. Então, teoricamente, a qualidade da carne desses animais ela é menor. Quando eu falo qualidade, eu estou querendo dizer a quantidade de carne mesmo no animal, gordura. Não estou falando de ser mais saudável, não. Tudo bem, pessoal? Acho que é isso. Vamos dar uma conferida. Tá. Tem outras áreas aqui também de agricultura irrigada. Aqui no Iraque é irrigado com canais do próprio rio Tigre e Eufrates. E também aqui no Líbano, em Israel, como nós vimos no slide anterior, Israel utiliza muito a tecnologia da irrigação. Vamos para o próximo. Nômade, como eu já expliquei, não tem habitação fixa, comum em regiões semiáridas, pastos secos. Os animais não podem ficar parados por muitos dias, então há uma necessidade de movimento constante em busca de água e novas pastagens. Sempre isso acontece. É diferente da transhumante. Eu vou desenhar e explicar aqui para vocês.
Então a transumante funciona assim. As áreas mais elevadas, todo mundo sabe que quanto mais alto, mais frio. E durante o inverno, essas áreas mais elevadas, elas ficam extremamente geladas. Então durante o inverno, olha só, hein? Vou desenhar, depois eu vou apagar e mudar o desenho. Durante o inverno, fica impossível criar os animais aqui. Então, durante o inverno, os animaizinhos, eles são criados na parte mais baixa por conta aí do clima que é mais tranquilo, é mais ameno. Quando chega o verão, lá, vou apagar, ó. Quando chega o verão, esse gelo derrete e aqui nessas áreas mais altas surge um pasto verdinho, bonitinho, o clima fresco nessa época do ano. Então, os pastores, eles levam o gado, principalmente a ovelhinha, viu, gente? Leva as ovelhinhas para elas ficarem aqui curtindo o pasto verdejante durante o verão. Então isso é a pecuária transhumante. Este desenho que está aqui no mapa mostra a mesma coisa, só que uma vista por cima. E apesar de não estar escrito altitudes, está escrito pastagens de verão. Então falou que é pastagens de verão, você já vai pensar que, bom, no verão eles ocupam as áreas mais altas. Também dá para notar que o centro da imagem é mais alto, porque aqui os rios estão nascendo. Olha só quantas nascentes de rios. É isso que eles fazem no verão e no inverno. Então, verão, depois inverno. Nome, transhumante. Então, tinha nômade e este aqui é o transhumante. Tem um exercício, eu vou só mostrar para vocês qual é o exercício que vocês devem fazer. Aí vocês abram a apostila de vocês e respondam o exercício com calma. Pode pausar o vídeo e continuar na sequência. Deixa eu ver se tem alguma dica. É sobre o que eu acabei de falar, sobre a influência do relevo montanhoso. Você vai explicar como que ela funciona. E na letra B você vai explicar a diferença da transhumante para nômade e o que faz com que nas duas exista um movimento. Então, na transhumante, por que faz esse movimento? Subir e descer. E na nômade, por que está sempre fazendo esse movimento? É isso que vocês vão responder. Beleza? Pausa o vídeo e responde, depois vamos continuar. O gabarito ele vai ser passado mais para frente. Agora que nós terminamos de estudar a região do Oriente Médio, tudo isso é sobre o Oriente Médio. Vamos estudar agora a região do Sudeste Asiático. Esta região já tem uma influência muito forte do clima, porque vocês devem lembrar que a gente já estudou, durante o verão esse território todo fica quente, forma um centro de baixa pressão, sobre o oceano um centro de alta pressão, e as monções de verão, carregadas com umidade, deixam o clima dessa região extremamente quente, extremamente chuvoso, desculpa. Tá? Quente, mas muito, muito, muito chuvoso. Esta região, gente, olha que louco e que incrível. Só dessa área aqui do planeta tem cerca de 2 bilhões de pessoas que habitam uma área de 8 milhões de quilômetros quadrados, que é mais ou menos o tamanho do território brasileiro. Só que aqui vivem 2 bilhões de pessoas. E para alimentar tanta gente só tem duas opções. Ou você produz bastante alimento, ou você importa alimento de outros países. Uma coisa que acontece no mundo é que as áreas elas acabam sendo complementares. Não existe um lugar que dá para você produzir tudo. No local que dá para você produzir trigo, tem dificuldade de produzir frutas.
Local que tem facilidade para produzir frutas, clima equatorial, tem dificuldade para produzir cereais, aveia, centeio, trigo, porque o clima ele influencia muito na forma da agropecuária. O clima dessa região ele é muito chuvoso, então você já vai imaginar os produtos que são produzidos e cultivados nessa região do planeta. Já pensou? Se você pensou em arroz, você acertou, tá? Mas também frutas, mas especialmente o arroz. E olha a forma que é plantado o arroz. Isso aqui é muito importante, sempre cai em prova, pessoal. Vamos anotar. Essa técnica que está sendo mostrada aqui, o tipo de agricultura chama jardinagem. Pense em jardim suspenso, tá? Que fica mais fácil do que você pensar num simples jardim. A técnica é a técnica do terraceamento e das curvas de nível. A diferença entre terraceamento e curvas de nível é mais suave. O terraço, ele é mais quadradinho, igual vocês estão vendo no desenho. Então vamos deixar só o terraceamento, mas se falar em curvas de nível, também tem a ver. A mão de obra, ó, máquina não tem jeito, né, gente? Então a mão de obra é humana, é manual. E geralmente as pessoas que trabalham nessas áreas, elas fazem parte de famílias. É humana, familiar. E uma característica muito importante, o arroz, tá? Pode ser chamado também de rizicultura. Uma característica muito importante é que essas áreas elas são alagadas para produzir arroz. Então, esse tipo de produção agrícola tem uma influência muito grande, direta, do clima de monções. Seria quase que um benefício que as monções trazem para o continente, é a produção de arroz nesses vales aqui, nas encostas das montanhas, usando a técnica do terraceamento. Diferente desse tipo de agricultura, de jardinagem, aqui nós estamos falando das plantations. Guarde essa sequência de coisas que eu vou falar que já é o suficiente. Ó. Plantations são latifúndios, isso significa que são grandes propriedades de terra, monocultores, monoculturas, significa que só é cultivado um tipo de produto por fazenda, e o objetivo é a exportação. Então isso que caracteriza bem as plantations, além da mão de obra, que é a mão de obra humana também, que recebe baixos salários. Em alguns países vem tendo um processo de modernização das plantations. Na Ásia, as principais plantations são de algodão, amendoim, café, chá, cana-de-açúcar, látex, que é borracha, seringueira, e tabaco. E o país que se destaca, você já deve ter prestado atenção, é a China. A China é o maior produtor mundial de algodão, amendoim, chá e tabaco. E ela é o terceiro maior produtor mundial de cana-de-açúcar. O café é um outro produto das plantations. Na Ásia, o destaque é o Vietnã. A cana-de-açúcar, que tem o Brasil como maior produtor, tem a Índia como segundo maior produtor mundial, um concorrente do Brasil. E está aqui, então, um destaque que na Ásia tem muitos países, ou talvez alguns países, que são grandes produtores de muitos produtos diferentes aí das plantations. Mas não fica só no campo da agricultura não, pessoal, na pecuária também, tá? Veja que nós temos aqui os principais rebanhos de aves e o ranking mundial
entre os 10 maiores em 2016. Então, a China ela é o maior produtor mundial de galinha e também o maior produtor mundial de pato. Ah, por quê, professor? A galera come, moçada. E galinha, além de produzir para comer, tem o ovo também, que é um produto bastante consumido na Ásia. A Indonésia é o segundo maior produtor mundial de galinha e veja que dos 10 maiores produtores do mundo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produtores que são asiáticos. A mesma coisa no que se refere aqui aos patos, dos 8 maiores produtores mundiais, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são asiáticos e a China é o grande destaque. Além dos rebanhos de aves, tem também os rebanhos de quadrúpedes e alguns países têm ali o seu destaque. Aqui vai acontecer uma coisa muito bizarra, eu já vou explicar para vocês o porquê. A Índia, ela tem o maior rebanho do mundo de búfalos. Essa carne é consumida por algumas pessoas na Índia. E tem o segundo maior rebanho do mundo de bovinos. Essa carne não é consumida em geral pelos indianos. Por quê? Porque a vaca é considerada um animal sagrado na Índia. Então este rebanho da Índia tem aqui 185 milhões de cabeças de gado. Se não me falha a memória, o Brasil é o maior rebanho, viu, pessoal? Tem mais de 200 milhões de cabeças de gado. A Índia, esse gado é um gado de má qualidade. Isso é uma coisa comum na Índia, viu, gente? Até tem plantação, tem cultivo, tem rebanho, mas a qualidade não é das melhores. Então temos aqui destaques. A Índia, búfalos, caprinos, bovinos, e também a China, com búfalos, caprinos, bovinos e suínos. Os suínos, eu acho que é um dos destaques também, viu, que vale chamar a atenção, ó. Búfalos também, caprinos, todos, né? Mas é que assim, o consumo de carne de porco é muito grande entre os asiáticos. Você já comeu yakisoba? Pode ver, sempre no yakisoba tem carne de boi e carne de porco também. Aqui tem mais um exercício, você procura na sua apostila, pausa o vídeo, vai lá, responde com calma. Depois vai ter o gabarito, mas vou ver se eu dou alguma dica aqui para vocês. Está falando sobre as monções. E a pergunta é: por que os agricultores comemoram a chegada das monções? E também pergunta se isso acontece no verão ou no inverno. Então esta é a pergunta, eu acho que vocês têm condição total de responder. Para a gente encerrar a aula, vamos fazer 2 exercícios de múltipla escolha. Você pode pausar o vídeo, ler com calma. Daí eu já vou comentar e falar a resposta. Então pausa o vídeo agora em 3, 2, 1, pausa. Então vou comentar então e falar a resposta, viu, pessoal? Tá falando aqui que Israel tem muita tecnologia e ele consegue desenvolver agricultura em áreas que são secas e a produção dele é um exemplo para outros países do Oriente Médio, nos quais, quer dizer, nesses outros países, os cultivos agrícolas em outros países do Oriente Médio têm como base a presença intensa da tecnologia para superar a falta de água na região, o aproveitamento intensivo das terras mais úmidas próximas aos rios da região, as técnicas de irrigação e as monoculturas para exportação, a alimentação local, já que a economia da região é baseada na indústria, e o cultivo de produtos que não precisam de água e sobrevivem ao frio da região. Olha, eu vou dar uma dica aqui, eu vou eliminar uma. E vou eliminar essa aqui também. E o suspense vai ficar aí por conta de vocês. Eu só vou passar o gabarito junto com os outros exercícios
que eu já mostrei até agora. Isso na próxima aula. Mais um exercício. Fala sobre a Índia. Ele comenta um pouco sobre a China, mas fala especialmente sobre a Índia. E a pergunta é: qual é a característica da Índia? Tá? Porque diz assim, ó, o texto apresenta a Índia como uma grande oportunidade para exportação de produtos brasileiros. O Brasil exportar para a Índia. E por que o Brasil tem essa oportunidade? Porque a Índia é um país predominantemente urbano, industrial, e depende da importação de produtos agrícolas para alimentação. A Índia apresenta terras pouco férteis e impróprias para atividade agrícola. A Índia apresenta grande contingente populacional, crescimento econômico e uma estrutura agrícola pouco desenvolvida. A Índia não pode explorar a maior parte de suas terras rurais por motivos religiosos, o solo é sagrado e precisa ser preservado. Ou a Índia investe especialmente na pecuária bovina, principal alimento da população indiana. Eu vou eliminar duas óbvias. Antes disso, pausa aí, responde. E agora sim eu vou eliminar. Então, claro que não. E essa aqui também. O solo é sagrado. Então sobraram essas três. Escolha aí com calma. E eu passarei o gabarito numa próxima aula. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Nós nos vemos aí então em breve na nossa próxima aula. E agora, o que você tem que fazer? Fazer aí a leitura e grifar as informações deste módulo na sua apostila. Bonitinho, igual eu já ensinei em sala de aula e vocês estão acostumados. Também façam os exercícios e aguardem a correção. Então é isso, um abraço e até a próxima aula.